Hello, hello! Boa noite, amiga. Boa noite, Lu. Bom te ter aqui. Tava Tá, ansiosa. tá dando pra ouvir direitinho? Tá, certinho, o meu tá saindo normal. Tá. Aí sim. Boa noite, gente que tá chegando. Muito feliz em estar aqui, agradecer o convite. Eu fico muito lisonjeada, né? Que você sabe a minha admiração, a admiração que eu tenho por você, pelo Cláudio. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Ah, é recíproco, amigo. Eu admiro muito seu trabalho, sua caminhada, sua ética, sabe? O caminho que você trilhou até chegar aqui. É uma jornada, né, Fabi? Muito. Longa e dolorosa. Verdade. Amiga, boa noite, live. Tá Boa linda, né? noite. Ela tá falando que você tá linda com os cachos. Tô voltando às origens. Ah, é a melhor coisa. Parei também, que engano. Fabi, vou começar pedindo para você se apresentar para o pessoal, contando um pouquinho da sua história, como você chegou até aqui. Então, eu sou psicoterapeuta holística, né? Tem um tempinho, acho que já tem uns 20 anos que eu trabalho nessa área. E eu comecei a desenvolver a minha espiritualidade desde muito cedo, né? O meu pai, ele foi criado dentro de um terreiro de Umbanda. A segunda mãe dele, que criou ele, a madrinha dele, né? Naquela época, a maioria das pessoas que moravam em roça e migravam para a cidade tinham madrinhas, né? E ele foi criado por essa madrinha e foi criado dentro de um terreiro de Umbanda, lá na década de 50. Então, assim, eu já fui criada dentro desse contexto de espiritualidade. Depois ele mudou um pouco o foco dele, ele foi para o espiritismo, para o kardecismo, né? E a gente foi criado dentro desse contexto de estudar espiritualidade, de entender sobre fenômenos paranormais, psíquicos, tudo isso, né? Eu ia muito para as feiras que tinha espíritas. Então, assim, eu fui doutrinada nessa energia. E com 15 anos eu comecei a me interessar pelas pombagiras, pelos exus. E aí foi quando eu conheci essa vertente afro-brasileira e comecei a me apaixonar, a cultuar, a ter contato com os meus exus, mesmo ainda com tanta preconceito, né? Se a gente tem preconceito hoje, imagine naquela época dos anos 80, como não era, né? E também comecei a estudar o Wicca, comprar revistinhas para poder aprender um pouco. E eu fui começando a desenvolver a minha espiritualidade, a ler livros. Naquela época a gente não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de pesquisa, de internet. Era tudo através de matérias soltas em revistas aleatórias na banca de revista. Era assim que a gente ia atrás do conhecimento. Então eu fui buscando pouco a pouco e fui me entendendo dentro dessa energia, sabe? De espiritualidade, de Exu, de Pombagira. E assim, foi muito importante para mim toda essa trajetória. E eu falo sempre para quem está adentrando agora que é um longo e árduo caminho. É Verdade. muito Amiga, você se difícil, aproximou também do povo e muito cedo, né? sim. Como que foi esse Então, contato? cortou, eu não consegui te ouvir. Você se aproximou de povo e de bruxaria muito cedo. Como foi esse Sim. contato para você, essa descoberta? Então, foi boa, né? Porque eu entendi sobre os elementos da bruxaria, eu entendi sobre o que significava a bruxaria em si, né? Às vezes as pessoas ainda têm uma ideia muito folclórica sobre o que é a bruxaria, né? Elas colocam como algo muito Harry Potter, muito como, sabe, como algo fantasioso. Então, Sim, para mim, isso aí me deu uma base muito bacana de entender que eu era o meu templo,
né? Que eu precisava trabalhar em mim e todos os artefatos, tudo que tinha ali, que era oferecido pela própria natureza, né? Todos os fundamentos, tudo isso era apenas para validar a força que eu precisava trabalhar em mim primeiro, né? Então, eu acho que isso foi muito importante. Eu amadureci muito entendendo tudo isso. E comecei cedo realmente, tanto que meu primeiro ritual que eu fiz com pombagira foi aos 15 anos de idade. Então, eu ainda tinha aquela coisa meio restrita dentro de casa, porque o meu pai, ele, embora ele tenha sido criado dentro desse contexto de caboclo, de umbanda, você sabe que o kardecismo, quando a pessoa decide seguir essa linha, ele fica muito, não é nem cético, mas não aceita muito bem essa questão de Sim. vela dentro de casa, não aceita muito bem o incenso dentro de casa. Então, tudo que eu fazia era muito escondido, né? Eu tinha que burlar ali muitas coisas para poder tá montando o meu altar, para estar fazendo as minhas coisas dentro de casa. É um processo, né? Amiga, começando pelos tópicos, comunicação, vidência e manifestações. O que que você interpreta assim? Quais as sensações que são causadas? Como diferenciar o que é realmente espiritual daquilo que é um animismo, uma projeção? Como que você orienta essa parte? Então, a primeira coisa que eu sempre falo é pisar os pés e ter noção do que é espiritualidade. Quando a gente entende o que é espiritualidade, o que são os fenômenos, né, espirituais, quando a gente compreende isso, a gente não dá muita asa para fantasia, né? Sim, Então a gente precisa compreender o que é espiritualidade, tirar essa ideia muitas vezes fantasiosa de achar que a gente se torna especial ou melhor do que os outros quando a gente está manipulando energias. Isso já faz a gente baixar um pouco a bola e compreender que a espiritualidade ela não é um mar de rosas. A gente precisa ter essa consciência primeiramente. Quando a gente percebe que não é um mar de rosas, a gente começa a estudar, né? É um longo processo. Não ache que você ler 1 ou 2 livros hoje, ou você assistir um vídeo de TikTok, que você já está pronto, que você já está preparado. Não. Então, quando a gente tem esse pé no chão, né, a gente consegue perceber o que é realmente espiritual, o que não é espiritual, o que é a nossa mente que cria, o que é o nosso desejo que cria. A gente precisa, até no fenômeno incorporação. Eu digo que eu incorporei muito tarde. Embora eu tenha começado com 15 anos, quando a gente está trabalhando com energia, a gente sente aquele arrepio, às vezes, a gente sente a entidade que a gente está trabalhando muito perto, né? Principalmente quando a gente fala de ancestral, quando a gente fala de morto. Eu nem falo muito de deidade, porque a gente consegue sentir uma deidade também, sim, né? Mas uma deidade, a gente não incorpora uma deidade. A gente sente aquela energia, mas a gente não dá passagem para aquela energia ali. Até porque, na minha visão, eu sempre falo, é humanamente impossível, né? comportar campo, né? Então, mas um ancestral, você consegue sentir. Então, você precisa entender que ancestral é aquele, a energia dele. E eu, assim, senti essas energias quando meu pai estava fazendo ali o evangelho no lar, que ele sempre fazia. Muitas das vezes, subitamente, eu sentia aquela presença, né? Sentia aquele choque e a gente ficava ali, né? Fazendo o evangelho no lar, quando eu ia fazer meus rituais. Mas eu só vim incorporar mesmo, amiga. Eu tenho 45 anos hoje. Eu acho que eu fui incorporar com 40 anos, dentro de um terreiro de Umbanda. Foi que eu abri realmente a passagem, eu senti que era o momento, né? E eu dei passagem aos meus guias, eu trabalhei com meus guias dentro desse espaço. E eu entendi que primeiro eu precisava trabalhar em mim mesma, né? Sim. Para depois eu conseguir auxiliar as outras pessoas.
Então a gente precisa entender quando é que a gente está pronto para isso, tá? Porque a mediunidade, a espiritualidade é uma responsabilidade muito grande, porque você vai estar auxiliando outras pessoas. E você precisa Exato. estar ajustado emocionalmente, psicologicamente, para você não ficar louco e, de quebra, você ainda enlouquecer as pessoas que vão vir Verdade. buscando o auxílio. Então, eu acho que é preciso ter essa responsabilidade, principalmente esse trabalho moral, né? Psicológico, emocional, para, enfim, você conseguir estar ali dando uma palavra, né? Você está dando um auxílio, uma ajuda. E quando você fala de animismo, é muito complicado, porque às vezes você percebe que as pessoas até têm uma espiritualidade que está ali presente, né? Você sente a espiritualidade, mas se você não tiver com o seu ori, com a sua cabeça preparada para você receber aquela espiritualidade, muitas das vezes você vai estar passando informações que são suas, né? Exato. Não Vão ancora estar. perfeitamente, né? Exatamente. Quantas vezes você às vezes vê que não é a pessoa, que às vezes a pessoa tem uma certa algum certo problema com você e ela vai falar coisas e vai dizer que está sendo usada pela espiritualidade, mas ela não está. Eu canso de Sim. dizer isso. E aí a pessoa vai te atingir, vai querer te atacar usando o nome daquela entidade. Que é Então algo que a isso, gente vê com muita frequência, né, Fabi? As pessoas costumam falar principalmente em muito, ah, terreiro. meu Exu vai te destruir, a divindade vai te destruir, e às vezes Isso, não tem nem aquilo ali ancorado perfeitamente. exatamente. A Então é por Laís isso te que pergunta eu aqui se você. Perdão. A Laís te pode falar. pergunta se você sofreu muito no seu desenvolvimento. Muito, muito. Todo médium sofre muito. É tiro, porrada e bomba. Não adianta a pessoa achar que são flores, né? Exato, Você toma surra atrás de surra para você trabalhar primeiro a sua moral, né? exato. Para depois você vai mexer com suas sombras, você vai mexer com seu orgulho, você vai mexer com tudo dentro de você e mexer com sombra dói, sabe? Mexer com o seu íntimo dói. Por isso que eu vejo hoje, principalmente na internet, tem dias que eu sento aqui, eu dou tanta risada das coisas que eu vejo. Pessoas totalmente egocêntricas, pessoas totalmente megalomaníacas, contando histórias fantasiosas, coisas que Coisas você vê que mirabolantes, né? isso, coisa que você vê que é digno de filme de Hollywood. Você quer assistir, você vê coisas, falando de Lúcifer, falando de Satã, né? Que fez, que aconteceu, que ficou 3 dias dentro de uma cova, que bebeu sangue. É tanta coisa que você sabe que não é aquilo ali. Que você vê que são histórias criadas para vender. E o que me Exato. entristece é que nisso aí, quem realmente trabalha de forma correta com a espiritualidade vai sumindo, Verdade. né? Porque as pessoas elas vão dando ibope, elas vão dando visão, elas vão vão validando esse tipo de pessoa, tá? E quando elas se deparam de fato com a realidade nua e crua da espiritualidade, ela vê que não existe nada daquilo. Exato. E é muito uma busca, né, Fabi, para os estereótipos que são criados, assim, ó, quem tem espiritualidade tá andando em carro de luxo, tá andando em avião, tá viajando e tá com a bolsa de marca, quando na verdade o trabalho da espiritualidade verdadeira é muito mais íntimo, é mais aquele processo de você se cuidar, de você se curar, de você se preparar também. Exatamente. Infelizmente é o que vende, né? Na rede social hoje é isso. É você atrelar espiritualidade à fortuna. Você atrelar espiritualidade à riqueza. E são duas coisas totalmente distintas. Obviamente que você cresce quando você está com sua espiritualidade, você cresce. Mas o que é o crescer, né?
o que é você se desenvolver dentro da espiritualidade, o que é prosperidade. Porque muitas vezes as pessoas se enganam, elas acham que prosperidade é você ter uma conta bancária com um dinheiro ali gigantesco, você ter carro do ano, você ter viagem. E muitas das vezes não é isso aí. Prosperidade está além da parte financeira. Tá? Verdade. Então, quando você fica atrelando essas coisas, amiga, de eu sou próspera porque eu comprei mansão, eu sou próspera porque eu tenho isso, fica muito caindo nessa coisa de igreja, né? Verdade. Fica parecendo uma igreja evangélica, uma coisa que... Então, assim, as pessoas elas precisam acordar para o que é real, justamente para elas não caírem naqueles abismos que a gente cansa de dizer. Você sabe que você trabalha muitos anos com isso, é muito competente no que faz. Cláudio sabe, todos nós sabemos que a gente pega pessoas arrebentadas diariamente por conta de pessoas desse tipo, né? Então, a única coisa que eu falo para as pessoas é procure estudar, conhecer e saber o que é espiritualidade, o que a espiritualidade traz para sua vida, para vocês não caírem nesses engodos, para vocês não caírem nessas falácias, para não caírem nesses golpes, tá? Porque perder dinheiro é o de menos, amiga. É o de menos. Pior é quando a pessoa vem arrebentada na saúde, vem louca, cheia de obsessor, por pessoas que não sabem conduzir um ritual, tá? Então, assim, o buraco é muito mais embaixo. Amiga, quando a gente fala um pouco de sensações e no contraponto animismo, hoje em dia é muito popular as pessoas dizerem assim, olha, eu sonhei com a divindade, tá vindo uma catástrofe. Ou eu pedi um sinal para algum ser espiritual e as lâmpadas piscaram, a árvore caiu. Isso aí não seria muito uma fantasia? Muito, muito. Até porque a espiritualidade, ela traz recados de uma forma muito sutil. Quem recebe sabe. É de forma sutil, é uma forma muito bem... Você precisa estar muito bem conectado a isso aí. Às vezes a pessoa só é esquizofrênica, Verdade. sabe? Tá com algum transtorninho ali, um probleminha mental e tá achando que tá tendo visões, que tá tendo... Eu canso de dizer até às minhas consulentes, que sempre vêm assombradas muitas das vezes, quando vê essas previsões catastróficas de vírus que vai vir. As pessoas mexem com a ansiedade das pessoas, né? A gente sabe que o pós-pandemia foi bem difícil, né? Muita gente está desorganizada até hoje, né, por conta daquilo ali, porque vivemos realmente o caos. A gente nunca esperava passar por uma coisa daquela. E elas consomem esse tipo de vidente que é aquela boca de tragédia, né? Chama Exato. boca de tragédia, que eles assombram todo mundo e lá na frente eles vão vender algum tipo de Solução ritual milagrosa. ou de a solução, como você falou, para poder a pessoa se libertar daquilo. E é onde eu digo, quem tem o conhecimento, quem estuda, não cai nisso. Só cai quando a pessoa é leiga no assunto. Se você não estuda, não se aprofunda, nem vá olhar esse tipo de coisa. Porque E na é o era de seguinte, pandemia, a gente teve uma febre, né, amiga? Assim, muitas pessoas que nunca tiveram ali um contato espiritual, que não tiveram uma trajetória de estudos, de aperfeiçoamento, e isso meio que explodiu, assim, no mundo inteiro, e de repente todo mundo se tornou sacerdote, sacerdotisa, todo mundo estava apto a fazer rituais e oracular. isso, exatamente. E você vê o crescimento até de deidades esquecidas, né? Então, hoje em Sim. dia, você vê o boom de muitas deidades aí que as pessoas acham bonitinho e começam a cultuar, né? E acredito. Pode falar, amiga. Sem entender, né? Eu canso de falar, gente, se você não sabe o que é
aquela entidade, qual a força que aquela entidade carrega, se você não conhece a história daquela entidade, vai procurar de onde foi que surgiu que lugar, qual é a energia que está associada. Você Sim, não pode simplesmente vir uma energia, uma propaganda, alguém falando sobre uma deidade, e amanhã você vai cultuar sem você conhecer, né? exato. E as pessoas, elas acham que isso é chamado, e não é. A gente precisa entender, você pode ter uma afinidade com uma deidade, mas nem sempre aquela deidade tem uma afinidade com você. Exato. E isso incorre muito risco também, não só para as pessoas praticantes, né, o Fabi, mas também para quem se envolve com quem acredita que realmente tem um chamado, que vive aquela ilusão ali. Isso é muito perigoso, porque muitas das vezes a pessoa, ela acredita que ela foi escolhida, né? E ela começa a criar essa paranoia e ela vai para a internet, ela inventa histórias mirabolantes, e as outras pessoas que também ficam desajustadas, né, que estão talvez em um momento não tão legal emocional, elas vão adentrar ali com tudo e vão se arrebentar. E coloca toda uma fé numa coisa que não existe. Tenho visto um fenômeno muito parecido com isso, com a tal explosão das cartas psicografadas, né? Antigamente você foi espírita, Cláudio também foi criado no berço espírita, vocês podem falar melhor que eu. Mas antigamente havia uma seriedade quando essas cartas eram entregues, eram coisas assim, concisas, detalhes muito íntimos, muito específicos, e agora isso se tornou algo genérico. De repente você está com a carta psicografada ali na sua mão, e às vezes não tem um sentido real, é algo assim, ah, estou bem, estou ótimo, amo você. Isso. Inclusive, essas cartas psicografadas, eu participei de muitas mesas que tinham essas cartas, e os médiums, lá naquela década lá de 90, eles tinham um preparo muito severo para receber aquela psicografia. E colocava-se jejum, né? Eles faziam ali todo o preparo, participavam, estudavam o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eles participavam, às vezes ficavam anos estudando para eles darem essa passagem. Você vê o caso como foi de Valdo Franco, Chico Xavier, né? As cartas que eles realmente psicografavam tinham riquezas de detalhes. Hoje em dia, qualquer coisa, amiga, morreu ali fulano de tal, amanhã já tem gente recebendo mensagem daquele espírito, né? Já tem mensagem solta, tem gente, inclusive, dentro da bruxaria, psicografando, sem nem saber quem é o nome. Ai, eu recebi hoje uma psicografia de um garoto de 5 anos que morreu afogado. Você entende? Então E é o quanto desse isso nível. mexe com o psicológico de quem tá lendo, né? Quantas mães ali perderam o filho numa tragédia, às vezes isso não tá nem resolvido para ela ainda, que eu acredito que ninguém supere a perda de um filho, e de repente essa bomba. Isso. Então você mexe com o emocional das pessoas apenas para você chamar atenção de alguma forma. E isso é de uma crueldade que eu acho sem tamanho. Porque, como você disse, a pessoa está ali desesperada, sabe? Ela vai estar ali totalmente vulnerável, tá? Porque o desespero torna a gente vulnerável, infelizmente. E vai estar ali falando que recebeu e tal, e vai estar mentindo, e vai estar criando história em cima de história. Aí já é uma brecha, amiga, para se vender um ritual, já é uma brecha para se fazer alguma coisa e desorganizar, infelizmente, uma pessoa que está ali padecendo por uma tragédia, né? É muito triste. Amiga, mudando um pouco o assunto para os recursos naturais da nossa terra. Quando a gente fala assim de oferendas que são enriquecidas, as flores, as ervas, as raízes, de forma prática, como as pessoas podem fazer uma boa oferenda, como elas podem colher assim algo com qualidade, com sinceridade, com aquela dedicação espiritual. Então, amiga, como eu tô conectada com a bruxaria popular, né? Muita gente pergunta, o que é a bruxaria popular?
A bruxaria popular é a bruxaria do povo, é a bruxaria ancestral, é o que nossa avó trazia pra gente de conhecimento, o que nossa mãe trazia pra gente, que aprenderam com os ancestrais dela. Então, assim, para você ver, eu tive uma caminhada muito longa espiritual. Dentro dessa caminhada, eu fui para várias vertentes conhecer a estregueria, né? Eu estudei sobre a estregueria, estudei sobre o reconstrucionismo celta. Eu fui para várias vertentes até me descobrir uma bruxa popular. Então é por isso que eu estou dizendo, não adianta a gente às vezes ler uma coisa em humano e achar que a gente é aquilo. A caminhada ela é muito longa. Então, mesmo eu estando pesquisando, eu conhecendo, estudei um pouquinho de magia cerimonial, estudei um pouquinho sobre os daimons, mas nenhum desses eu realmente me encontrei. Então, você vê, eu vim me descobrir totalmente, acho que ano passado, como uma bruxa popular. Porque eu não conseguia me desvencilhar, amiga, da história católica, sabe? As pessoas, elas têm um certo preconceito em relação à bruxa católica, né? Eu não me dou esse nome, eu dou como uma bruxa popular, porque os meus ancestrais, eles tiveram que utilizar esses artefatos cristãos para poder segurar a fé deles. Então eu entendo que muitas coisas que estão ali, que fazem parte desse caminho do cristianismo, eles têm poder. Tá? Porque a minha avó, ela rezava terço, a minha mãe reza o terço, hoje eu rezo o Rosário de Marta, tá? Então, minha avó, ela espantava a febre e as doenças com folhas de quiioiô. Então, por que é que eu tendo arruda, guiné, aroeira, né? Tendo coco seco, tendo tudo que o Brasil me traz, eu vou atrás de importar uma erva para validar o meu culto. Sim, sim. Então, assim, eu pego tudo que eu consigo sentir uma energia potente. Então, eu acho que a gente precisa entender onde a gente está. Qual é o culto que você quer, né? Onde que você está dentro da bruxaria? Porque, assim, tem pessoas que vão ser sacerdotes de Hecate, amo Hecate, amo Hestia, amo o panteão grego, adoro o nórdico, inclusive o meu futar que veio das runas. Só que eu me encontrei realmente no panteão africano. Foi ali que eu senti a minha magia pegar fogo. Foi ali Sim. que eu senti que tinha uma resposta rápida, sabe? Então eu sempre digo, a gente precisa primeiro entender onde a gente está, né? O que é que faz o nosso coração vibrar? Onde é que está a nossa energia? Então hoje eu descobri que eu tenho uma energia muito forte dentro do panteão africano, dentro de Exu, dentro das pombagiras. Eu me descobri muito na questão ancestral, de cultuar os meus ancestrais, quem veio antes de mim, quem abriu espaço para que eu estivesse aqui hoje, né? Não é, para mim faz muito mais sentido do que eu acender uma vela para Hecate, por exemplo. É onde Eu você não se vou encontrou, né, amiga? ter, se não me encontrei, eu não vou ter uma resposta rápida. Tenho, cultuo ela, sabe? Como eu sempre falo, acendo as velas. Mas a minha questão aí foi e é agora com a Marta Dominadora, é com a minha Pombagira Rosa Caveira, com o meu Exu Tata Caveira. Então, assim, são eles que me trazem a resposta, que me trazem o poder que eu preciso para trabalhar. Quando eu vou para minha cozinha ali, eu cato casca de alho, eu cato casca de cebola, sabe? Eu vejo o que é que eu tenho ali, um açafrão, um tempero, e eu faço uma magia potente, eu faço uma magia consciente, eu faço uma magia que me traz uma conexão muito forte, porque é o que eu acredito, é o que eu tenho ao meu alcance, é o que eu tenho em mãos. Então a bruxaria popular é isso, é a bruxaria do povo, é a bruxaria da cozinha, é a bruxaria pé no chão, é a bruxaria do quintal.
quintal, é eu ir para o meu quintal, acender meu caldeirão, queimar minhas ervas, né? Chamar as minhas entidades, fumar um cachimbo. Então, assim, eu acho que a pessoa só vai se descobrir realmente quando ela caminhar. Quando ela caminhar e entender onde é que está o poder dela. E isso muitas vezes leva anos, amiga. Verdade. Acho muito importante esse ponto que você trouxe, porque assim, cada caminho é muito único, né? E quando você traz assim, a bruxaria popular, muitas pessoas associam que para você ser bruxa você precisa estar na tradição A, B ou C. Quando a caminhada é muito mais profunda e muito mais, até me arrepia, muito mais antiga do que essas tradições que surgiram, que são modernistas. A bruxa antiga usava aquilo que tinha ali na mão, na hora. Exatamente. Era o que tinha no fundo do quintal, né? A minha mãe, na verdade, a minha avó teve, acho que 10 filhos. Parece que 10 filhos pegaram catapora uma vez. E ela, com as ervas, ela rezou todos. Diz que sentia uma presença ali e curou todos com aquelas ervas. Então, para mim, bruxaria é isso, sabe? Eu não entendo a bruxaria nesse lugar que ela está agora, tá? Nessa coisa gourmetizada, nessa coisa onde você tem que... Eu não sei, as pessoas elas se perderam. Na verdade, o ser humano, ele se perdeu da natureza, né? Você Sim, percebe que antigamente se tinha conexão, sabia quando ia chover, sabia o sol, qual era o horário, sabia tudo. A gente foi ficando distante da natureza. Hoje a gente vive numa selva de pedra, né? Rodeado de tecnologia, e a gente não consegue mais sentir essa conexão, fugir sabe? do dia a dia, né, Fabi? Assim, aqueles Exatamente. pequenos hábitos de magia que do dia a dia, igual os antigos acordavam, eu vou dar uma rezada, não, tem que tomar uma água de tal jeito, ou até no espiritismo mesmo a questão da água fluidificada. Então, acho que são pequenos rituais que foram se perdendo. E eu acho que é preciso resgatar para a gente entender a essência da bruxaria, porque ela mora aí, né? É o que eu canso de dizer, não adianta você ser uma bruxa e você jogar lixo no chão. Não adianta você ser uma bruxa e você não tem consciência ambiental. Não adianta você ser uma bruxa e você gastar rios de dinheiro, às vezes, em uma bolsa de couro, né? Sim, Chiquérrima de marca. Então fica meio uma coisa que não bate, né? Não tem como. A gente precisa entender o que é realmente a bruxaria, para que a bruxaria serve, né? Entender que a gente precisa ter esse respeito máximo com os animais, com o meio ambiente, porque é daí também que vem o nosso poder, né? É daí que vem a nossa conexão. verdade. E, amigo, hoje em dia uma coisa que eu acho interessante também, muita, não criticando ninguém, tá, gente? É só uma observação. Muitas bruxas dessa era moderna desconhecem aquele fator, assim, igual eu sempre falo da minha tia nas lives, mas eu tenho uma tia, Lelinha, que ela é maravilhosa. Ela olha uma plantinha assim, ela fala, olha, essa plantinha é isso, isso e isso, ela atua assim, assim, assim. Aí você fala, eu tô com, sei lá, uma dor de estômago. Ela, se você misturar tal e tal planta, vai dar tal coisa. E você fala, mas eu não sei onde está essa planta. Ela se enfia no meio do mato e acha danado da planta. E hoje em É dia eu uma acho que a gente bruxa. reconhece, né, as plantas mais. É uma bruxa, uma verdadeira bruxa é assim, né? Ela cria rituais, né? Não adianta às vezes você ficar focado nos rituais de fulano. Eu canso de dizer, meus rituais, a maioria dos rituais, quem me traz são meu Exu e minha pombagira. Eu tenho um grimório onde eu tenho muitas coisas que até eu nem sabia, sabe? E eles falam e eu vou, por quê? Porque é a bruxaria dos meus ancestrais. Pode não fazer sentido para você, mas tem que fazer sentido para mim, sabe? Exato. Porque você é o que você disse, a sua caminhada espiritual é a sua vivência. A minha é a minha vivência. Então a gente precisa saber entender, compreender e ouvir os nossos ancestrais. Não adianta às vezes você replicar feitiços dos outros. Às vezes comprar livros e fazer igual como tá ali e fazer um feitiço vazio. O feitiço ele tem que ter fundamento. E o fundamento muitas das vezes vem do seu conhecimento,
da sua emoção e da sua conexão com os seus ancestrais. Não adianta a pessoa ficar replicando feitiços, às vezes vê na internet que fulano botou um azeite, botou uma cabaça, aí você faz tudo igualzinho e você vai querer que aquilo funcione se aquele feitiço não tem alma. Se ele Não não sabe nem o tem que foi você configurado ali, né? Isso, exatamente. Inclusive, recomendo a todos fazer o curso de Luciana, porque aquele curso, minha filha, de cemitério, é babado. Ali é babadeiro. Você sabe que eu sou Maria Cemitério, né? A Adoro linha de também. caveira já veio toda comigo e ali é babado, sabe? Por isso que eu sempre falo. Você, eu posso me esquecer de nomes, mas você, a Isa da Grimal, que é a Maris, tem muita gente boa, muita gente com conhecimento, a Aurora, tem muita gente boa, sabe? Potente, Cláudio, a Soraya, sabe? Por isso que eu vi a Helena, quando você convidou e eu me vi ali fazendo parte, né? Eu me senti muito privilegiada, porque são pessoas que vivem a espiritualidade. Não são pessoas que vendem espiritualidade, são pessoas que vivem, sabe? Cláudio deu uma live brocante. Eu digo que ali foi brocante, sabe? Como diz na Bahia. Eu aprendi, amiga, muita coisa. E sabe o que é engraçado? Ele vira pra mim e ele, ai, será que a live foi boa? Parece que eu falei mais do mesmo. Eu falei, Cláudia, as pessoas não sabem igual você. Rapaz, ele é um cara que tem um nível de conhecimento absurdo. Então, são essas pessoas que a pessoa tem que estar seguindo para aprender. A gente tem que ver pessoas que têm conteúdo, não é gente que está aí. Ah, eu sou bruxa. Aí posta uma fotinha com um baralhinho, uma viagenzinha para outros lugares. E quando você vê, a pessoa é vazia de conhecimento. Não tem Exato. nada para te oferecer, sabe? É outra que você vai, faz um círculo, corta o cabelo e fica assim. Eu não tenho mais tolerância para Eu não estar tenho vivendo. paciência também. Não tenho mais paciência. A minha cabeça já ferve, porque eu vejo as pessoas, isso e aquilo, e você tá vendo que você não está aprendendo nada, gente. Bora Não tem estudar. conteúdo, né, amiga? Não tem nada que Não vai te tem. ensinar na sua caminhada. Só assim, olha, eu sou reativa, olha, eu sou boazinha, olha só, a divindade traz a beleza, a divindade traz a sexualidade, tá? Mas o que a divindade está trazendo para você como pessoa? O que você está desenvolvendo? Porque isso é muito importante. O primeiro templo, quando eu falo de cultuar, o nosso primeiro templo somos nós. Depois a gente vai montar o nosso altar em casa, depois de conhecer, né? Qual é a entidade que eu me conecto? É o que eu digo. Nem sempre você ter afinidade com a entidade quer dizer que essa entidade te chamou. Verdade. Entendeu? Você viu ali, poxa, eu vi uma entidade chamada Isis, eu vi uma entidade Hecate, Lilith, e ela me chamou. Sonhei com ela. Às vezes você sonhou porque você ficou com aquela informação na sua cabeça. Você tem que entender o que é chamado e o que é uma informação que ficou na sua cabeça e você sonhou. E o que é até uma publicidade, né? Que eu vejo muito assim. Tem pessoas, isso é coisa que eu sei, tá, gente? Eu assumo bastante o que eu falo. A pessoa tem ali, eu sou de tal divindade é top. E quando esgota o comércio daquela divindade, aí um dia posta, a divindade tal tá me chamando. Passou 2 meses, a pessoa vira sacerdotisa da divindade. Como, gente? Isso não existe. É o que eu digo, é uma caminhada de anos para você conhecer a energia da entidade e você ter a sorte daquela energia olhar para você. Porque às vezes você vai passar anos ali, ó, chamando atenção, fazendo, e aquela entidade vai cagar, a deidade vai cagar, porque não tem conexão, entendeu? Então as pessoas precisam parar de loucura. Primeiro é parar de loucura e entender que um culto é algo muito sério, que um culto grego não é brincadeira,
né? Não é você chamar, às vezes, energias infernais. Sim, Muitas são infernais mesmo, demoníacas. Não é brincadeira. Você tá ali chamando, e eu te falo, eu vou te dar um exemplo de Lilith. Lilith é um grande amor que eu tenho. Tenho um amor por Lilith desde muito nova. Mas Lilith é tiro, porrada e bomba. Eu optei por prestar culto a Lilith, porém eu nunca tive a vontade de me pactuar com Lilith. Nunca chamou meu coração, e eu sou uma pessoa que eu só faço o que eu tenho vontade, sim. sabe? Eu não faço nada que vá me deixar desconfortável. Então eu comprei uma penteadeira belíssima para Lilith de madeira, numa loja de antiguidade, acendi a vela, fiz todo o culto, chamei, apareceu um corujão na fumaça, com 2 olhos. Eu, porra, a Lilith tá aqui, eu toda alegre, foda, velho. Quando eu fui dormir, gata, a minha penteadeira pegou, foi fogo. Toda, fez uma broca na madeira, do nada. A foto dela queimou tudo, tudo. E aí eu ouvi nitidamente que ela me pediu um pacto. Aí eu fui para... Chegou um limite de culto dela que ela já não queria mais ser cultuada. Já não era mais interessante um culto, era interessante um pacto. E aí eu conversei com a Isa da Grimalkin. Ela me disse exatamente a mesma coisa, sem eu dizer nada. Eu falei, aconteceu isso e isso. Ela falou, ela tá querendo um pacto com você. Eu agradeci a energia de Lilith e me desvinculei. Porque Já eu não aconteceu queria isso. parecido comigo também, eu declinei, assim, muito respeito, muito amor. Já fiz rituais Exatamente. com Lilith dentro do contexto mágico que eu sigo, mas para seguir uma caminhada com ela não é para mim. Não é. Então Aí a gente falando na precisa Isa, entender. chegou a Isa. Isa é maravilhosa. E assim, Isa, ela tem uma conexão com Lilith incrível. A conexão que eu tenho hoje com Marta, dominadora, é incrível. Sabe? Foi uma coisa de amor, uma coisa de cuidado. Por que eu digo que realmente com ela eu criei uma conexão muito forte e flui? Porque eu faço trabalhos com ela para mulheres e é muito rápido, amiga. É muito rápida a resposta. Então, quando você tem essa resposta rápida, essa conexão forte, intensa, você está vendo que aquela entidade, ela faz parte ali, está fazendo parte da sua ancestralidade de alguma forma. E a Marta, ela vem de origem africana. Então, ela não foge do panteão que eu escolhi para cultuar, sabe? Inclusive, eu cultuo também Oiá, que é a minha mãe de cabeça, né? Que é a entidade que eu sou também, a deidade, que eu sou apaixonada, é um orixá maravilhoso. Então, eu cultuo, eu tenho ela aqui, né? Cultuo, boto as acarajés, faço todo o culto. Então, nenhuma dessas foge do panteão que eu escolhi para trabalhar. A gente Que é a sua precisa raiz, respeitar né, amiga? isso, a minha raiz. Eu não posso estar misturando tudo, né? Tem gente que faz uma salada de frutas. Quando você se dedica a muita coisa, você não se dedica a nada. As Se pessoas perde. precisam entender, né? Aí fica, às vezes, esse panteão grego, outro panteão, e vai misturando tudo, e você fica no raso de tudo porque você não se aprofunda. Exato. Então, é muito complicado. Amiga, aproveitando a deixa, quem que é Marta Dominadora? Qual a história dela? O contato, o culto? Então, amiga, Marta lá dominadora, ela é muito cultuada no voodoo, né? No voodoo haitiano. Ela tem essa pegada. Olha, muitas pessoas veem a Marta lá dominadora como uma pombagira, sabe? Muitas pessoas têm ela como uma pombagira. Inclusive, eu já vi muitas pessoas do candomblé e da umbanda trabalharem com ela como uma pombagira. Só que ela tem uma raiz também do cristianismo, né? Não sei se eu acredito que pela questão
das afinidades que se tinham entre os santos e as entidades, e surgiu Nossa, gente, aquela desculpa a necessidade. gritaria, que esse bairro aqui, misericórdia. Então, assim, eu acho que existiu essa ligação com a Marta de Betânia, que era irmã de Lázaro. Na Bíblia, a Marta era uma mulher bem forte, era uma mulher muito para frente da época, tanto que nenhuma mulher recebeu Cristo em casa. As mulheres naquela época não poderiam receber homens em casa. Então a Marta foi a única mulher que recebeu a Jesus Cristo, né? Isso lá no cristianismo. Então colocaram ela como uma imagem de uma mulher branca, como sempre, né? Aquela mulher branca que pisava em serpente e cobras. Então ela também tem esse culto como santa no cristianismo, mas ela também tem no voodoo. E no voodoo eles misturam exatamente os santos católicos, porque eu já vi que tem Miguel Arcanjo, eu já vi que tem Ogum, né? Lá nesses panteões de voodoo, e tem a Marta lá dominadora, tem o Barum, tem outras entidades. E a Marta no voodoo, ela é essa energia de uma mulher que domina serpentes, de uma mulher que cuida das mulheres, de uma mulher que cuida das mulheres que sofrem violência doméstica, que sofrem por chefes abusivos. É uma entidade que cuida dessa parte aí feminina, sabe? Ela é linda, eu a cultuo como uma entidade negra, né? Tá. Que pisa em serpentes, tem o cabelo Black Power, sabe? Que tem essa raiz africana, porque também ela é associada a Mama Wata, na África, que é uma outra entidade das águas. É muito assim, amiga. Se você for pesquisar sobre ela, você vai achar muitas histórias, muitos itãs, né? Dela. Você vai ver muita coisa que ela é aquela mulher empoderada que domina outras mulheres, e ela tem como força principal dominar situações difíceis. Qualquer situação difícil que você esteja passando, você pode prestar o culto a Marta, né? Para que ela te ajude a dominar aquela situação. Por isso que ela é a domadora de serpentes, de cobras. E ela é muito incrível, mas infelizmente também tem um lado que é complicado, que dizem, né? Como todas as entidades femininas, né? Eu não sei se muitas das vezes são informações que trazem para amedrontar a pessoa que vai cultuar. Dizem que a fúria dela é implacável quando ela é desagradada. Então as pessoas têm muito medo. Inclusive eu já chamei algumas pessoas para fazer parte do Círculo das Dominadoras, que é um círculo de mulheres que prestam culto à Marta, e muita gente leu e ficou com medo. Eu tenho medo de desagradar, e a fúria dela é implacável, e o que tem ali é que simplesmente quando ela é desagradada não há nada que você faça que vai amenizar o caos que ela vai trazer para sua vida. Embora eu acho que isso é uma coisa para amedrontar as pessoas. Sim. E como que a marca estabelece o contato espiritual, amiga? Como ela se mostra? Para quem ela se mostra? Olha, quando eu comecei a estudar sobre ela, quando eu comecei a ter essa ligação, ela apareceu para mim em sonho, né? Apareceu em sonho, com cobras. Eu ainda fiquei um pouco reticente, com medo de ter sido informações que eu passei o tempo todo estudando, e aquilo ficou no meu subconsciente, e eu captei, sonhei. Então, assim, demorou muito tempo para realmente eu sentir a conexão com ela. Porque eu sonhei com ela e depois foram acontecendo muitas coisas que mostrava a presença dela, né? E aí o que foi que eu fiz? Eu trouxe a imagem dela para minha casa e eu comecei a prestar o culto com muito respeito, gente. Por favor,
todas as vezes que vocês forem cultuar uma deidade, uma entidade, seja o que for, façam reverência, né? Tenham humildade, sabe, ao prestar culto, porque é uma coisa muito séria. Você traz a energia para dentro da sua casa. E se você, às vezes, for fazer uma oferenda que a própria entidade esteja dentro do culto dela e ela não goste, você está se exilando. Você vai se exilar com aquela entidade. Então, ela tem particularidades como todas as outras entidades têm, né? Você não vai, por exemplo, ofertar alguma coisa nela em recipiente de vidro. Ela não gosta. Então, a gente precisa entender quais são as cores. Hoje eu vi com as cores dela, vermelho, né? O verde e o lilás. Então, assim, ela tem as cores dela. Ela gosta muito de perfume. Ela gosta de que você coloque na imagem dela um lenço e perfume ali. O dia de culto é terça-feira, né? Então você vai poder ofertar água, flores, frutas, tá? A Marta, ela tem uma pegada quente, né? De pombagira mesmo. Então você pode abusar de pimenta, você pode abusar, você pode colocar um dendê quando você estiver fazendo algo. Então a gente precisa só estudar sobre aquela entidade ou deidade e fazer o culto de acordo com o que outras pessoas já fizeram, para que você não fuja daquela energia e não vá fazer loucura, né? Sim. Porque loucura a gente vê direto, até de gente matar lagartixa e dar para Hecate. Que é uma coisa pavorosa, né, amiga? Pavorosa. Nossa. Porque eu fico imaginando a cara de Hecate olhando e dizendo: minha filha, para que eu quero essa lagartixa morta? Imagina a confusão que as pessoas podem entrar de fazer um sacrifício desse, muitos ainda sendo neófitos. Exatamente. Aí Sabe? você Então, pergunta se mata incorpora. incorpora sim. Lá no culto dela no voodoo, ela incorpora. Ela incorpora, até porque é o que eu digo. A Marta é um espírito que foi humano, sabe? Ela é uma ancestral. Então lá ela incorpora no culto. Eu não incorporo Marta porque eu não tô no voodoo, né? Eu não faço parte do voodoo. Eu cultuo a Marta e eu trabalho com ela, mas em forma de culto. Então eu não tô ali. Geralmente, para você incorporar a Marta, você tem que estar ali no voodoo. Eles precisam estar fazendo os fundamentos, tem a forma de chamar, né? Tem todo um contexto, assim como tem no candomblé para chamar os orixás, assim como tem na Umbanda para chamar os caboclos. Então, assim, eu presto culto, né? Mas eu não incorporo. Estão te perguntando se é incorporação ou se é possessão. No voodoo, geralmente, é possessão, tá? Incorporação, a gente fala aqui, que é aquela coisa consciente. Quem incorporou sabe que você não sai de você. Você fica em algum lugar, você tem consciência, a entidade tá ali, mas você não perde o foco. Já no voodoo, é possessão. Então, muitas das vezes, a entidade possui você e provavelmente você não lembra. Isso nunca aconteceu comigo, então eu não tenho muita propriedade para falar. Tá. Amiga, que tipo de respostas a Marta dá e principalmente homens e mulheres podem cultuá-la ou entrar em contato com ela? Olha, a Marta, ela é muito ligada às mulheres, Tá. tá? Ela é muito ligada às mulheres, ela é ótima para aqueles machos que não pagam pensão, tá? Ela é muito Fica a boa. dica, meninas. Ela é muito boa. Mas, assim, eu acredito que o homem pode cultuar, porque lá na República Dominicana, nos lugares que ela é bem cultuada, eu vejo homens cultuar. E aqui também, no candomblé, eu já vi muitos homens fazerem trabalho para ela. Então, eu acredito que pode sim, sabe? Tá. Mas eu acho que ela é um espírito muito protetor de mulheres. É mais voltada ao público feminino. Feminino.
Fabi, falando de culto devocional seguro, o que que você orienta para quem está buscando, que está começando ali na estradinha da espiritualidade? O que que essas pessoas devem se atentar? Olha, vamos lá. Quer cultuar uma entidade, uma deidade, procura primeiro conhecer. Procura estudar. Não tenha pressa de já pegar uma imagem, já levar para casa e já começar. Sabe, eu canso de dizer como se fosse assim. Hoje eu estou conhecendo a Luciana, né? Uma amiga me apresentou a Lu. Aí eu já vou levar a Lu para minha casa, eu já vou ter uma intimidade absurda com Lu. Lu vai achar que eu sou doida, né? Vai achar essa daí é louca, não tem o juízo certo. Eu já vou confiar 100%. Tudo é uma questão de tempo. Não tenha pressa. Estude. O mundo não vai acabar amanhã. Estude sobre a entidade. Procure conhecer os hábitos. De onde foi que ela veio? Por que ela tem aquele nome? Qual é o fundamento por trás? Qual é a história por trás? Vá conhecendo devagar. Vá conversando com ela, vá se tendo essa afinidade, vá construindo laços com a entidade. Para depois você comprar a imagem, né? Depois, quando você já comprar a imagem, você já vai estar sabendo como é que você cuida daquela entidade ou deidade. Não adianta também, gente, uma outra coisa que eu canso de dizer é você fazer vários. Tem gente que tem uns 20 altares dentro de casa, né? E vai deixando ali as coisas apodrecerem, porque não vai ter tempo de estar limpando. Eu já vi, já passei em alguns lugares e já vi muitas das vezes as pessoas com aquela... Tá ali cheio de teia de aranha, a fruta já sumiu, tá cheio de mosca, tá cheio de mosca, as coisas tá tudo podre. E a pessoa, sabe? Então, assim, você vê que não tem um amor. Quando a gente tem amor por uma coisa, a gente tem zelo, a gente tem cuidado, né? Então, primeira coisa, conhecer a entidade, estudar sobre ela, montar o altar em casa, né? O outro passo. Montou, procura trocar água, se botar uma aguinha, uma fruta, não deixa apodrecer, não deixa aquilo ali ficar imundo, ficar sujo, porque você vai atrair energias contrárias. A entidade, ela, vaza. A entidade vaza dali. Quem é que se aproxima? As energias ruins, que gostam do que é podre, do que está em decomposição, né? Troca as flores, sabe? Troca a água das flores, coloca o incenso, não faz como muita gente faz, que faz o altar e fica 10 anos sem acender uma vela, esquece aquilo ali. Aí amanhã já vê outra coisa no TikTok, já gosta daquela outra entidade, já vai trazer para casa. Não faz isso, gente, não tem necessidade, sabe? Então entenda que a casa de vocês é o segundo templo mais importante. A casa é o nosso lugar de descanso, é o nosso é o nosso reino, né? Ali é onde você tem que manter tudo muito bem equilibrado, porque você vai dormir, você vai acordar e você precisa estar com o seu ambiente bom, até para você não sofrer ataques, né? De Fabi, entidades. aproveitar para te fazer uma pergunta dentro disso. Sei que a gente tem Sim, opinião muito parecida, mas queria trazer para o público. Uma pessoa que faz muita mistureba, por exemplo, de altar, de egrégoras, de tradições e tudo mais, e vai socando tudo ali de qualquer jeito, amontoando de qualquer jeito, às vezes não tem esse cuidado necessário que você está trazendo, a pessoa pode confundir essa carga que ela mesma trouxe com ataques pessoais mágicos? pode sim, pode. Às vezes a pessoa tá achando que tem outra pessoa fazendo magia e a pessoa tá se automagiando. Ela tá se quisilando. Porque assim, não é, a entidade, ela não vai estar ali, a deidade não vai ficar num lugar onde ela não tá tendo o culto correto, gente. Não adianta, é a mesma coisa. Você já viu que eu tô ligada. Uma pessoa chama Exu com um símbolo na cara. E onde Você vocês me... viram isso, gente? Então, assim, como é, por exemplo, que eu vou chamar um Daimon com um ponto riscado de Exu?
Sim, Como é que eu vou chamar um Exu com um selo de um Daimon? A gente precisa entender tudo certinho, entender que cada culto tem o seu fundamento, né? Que o culto africano, ele tem os fundamentos dele, tem as coisas que se usa, tem os babados lá que usa, né? Por exemplo, você, Isa, vocês sabem como chamar um daimon, porque vocês estudaram para isso, sabe? Eu não me meto porque não tenho afinidade. Agora eu chamo meu povo lindamente aqui, com o meu pé no chão, com a pemba, né? Com a minha pólvora, muitas vezes, quando eu quero fazer minhas coisas. Então, é o fundamento que eu conheço, que eu aprendi, que me foi passado também. A gente precisa colocar os pontinhos no lugar certo para não se lascar, minha gente. Porque depois que você convida energias nefastas para sua casa, para você tirar, minha irmã, é um rebolado. e você sabe que tem gente, eu já vi gente morrer. Eu Sim, já vi gente morrer. E assim foi, não foi ninguém que jogou macumba, não. A pessoa se quisilou. vai Porque estar essas energias, elas transcavando. cobram. Elas cobram. Exato. Não pense que elas não cobram, não, porque elas cobram. E é E pesado. assim, amiga, qual orientação você dá para quem quer, assim, escolher um mestre, né? Hoje em dia é muito popular as pessoas que estão na internet, estão com esse caminho mais facilitado. Perdeu muito aquela coisa de entrar numa egrégora, de ser convidado para uma egrégora e passar por um processo. Hoje elas se identificam muito assim, ó, eu vi fulano na rede social, eu acho que ali tem um caminho para mim. O que que as pessoas devem se atentar para não incorrer o erro de pegar uma pessoa que não vai guiar, que vai transtornar? A primeira coisa que eu sempre falo é analisar o comportamento dessa pessoa na rede social. Se você tiver um olhar clínico, se você tiver um olhar criterioso, você vai ver quem está se autopromovendo e quem realmente está fazendo um trabalho bacana. Sim, Porque hoje em dia todo mundo usa a rede social. Faz parte da divulgação do nosso trabalho, mas a gente faz um trabalho. Quem faz o trabalho correto, ele não vai estar inventando e criando situações para estar buscando pessoas. Porque o natural, Lu, é que essas pessoas elas venham para a gente porque teve uma afinidade, porque sentiu que o nosso trabalho é um trabalho idôneo, porque sentiu que somos pessoas que temos responsabilidade diante da espiritualidade. E outra é aquela pessoa que quer se promover. sim. Quem quer se promover, infelizmente, eu acredito que não tenha muito para trazer. Então, Quais as pessoas. características que você pontua assim para a pessoa pegar e observar? Olha, essa e essa podem ser características que vão te dar um sinal que o caminho não é ali. Vou te dar. Eu sou a melhor. O meu culto é o maior. Ali é. Oi, Janderson. Então, pessoas que se colocam como maiorais, né? Você já cai fora. Caia fora. Pessoas que, por exemplo, você não pode tirar uma dúvida, você não pode confrontar, pessoas que você não pode perguntar, que tentam te silenciar de alguma forma. Caia fora, sabe? Muitas das vezes é até melhor você pegar seus livrinhos, sentar o rabinho, né? Estudar, tentar ter a visão mais aguçada dentro da espiritualidade do que você cair nesses buracos. Porque tem pessoas que são complicadas, sabe? E elas não vão trazer nada de ensinamento, elas não vão fazer nada, porque o que importa para elas, infelizmente, é o dinheiro. É o que elas podem ter. E alguns crescem absurdamente, né? Financeiramente. E quando você vai ver, Fia, é só essa pessoa. Ela faz o ritual para 10 mil pessoas. As 10 mil pessoas ficam pobres e só ela cresce. Verdade. E acontece muito, né, Fabi? São casos que nós duas já pegamos bastante. Acredito que as meninas que estão na live também.
E é uma coisa muito séria, que inclusive esse tipo de pessoa tenta domesticar no sentido assim, olha, você vai lá e fala, eu quero fazer um altar, eu estou me identificando, eu quero desenvolver, ela vai te falar, olha, você não está pronto, não. A divindade tal não é para você. Faça o ritual comigo, vem no meu caminho, mas não faz independente. É complicado, viu? É muito difícil, então as pessoas elas precisam estar atentas, observar, sabe? Sair dessa ideia de ficar achando que espiritualidade e riqueza são duas coisas que andam juntos e caminham juntos. Prosperidade é você ter saúde, prosperidade é você ser equilibrado mentalmente, é você estar cercado de amor, de pessoas. Óbvio que todo mundo quer crescer, todo mundo quer ter uma boa condição de vida, né? Todo mundo, a gente precisa de dinheiro, mas você não pode querer crescer em cima da dor de outra pessoa, Verdade. explorando outras pessoas. Isso não é normal. Então, às vezes eu canso de dizer que uma pessoa simples, muitas das vezes, é muito mais próspero do que alguém que vive com uma conta lotada, né? Eu acredito que ninguém sai daquilo sem pagar. E as pessoas que brincam com a espiritualidade, que fazem um mal, né, para outras pessoas, utilizando a espiritualidade, a conta um dia chega para essas pessoas. Porque eu já vi muita gente ficar louca de pedra, sabe? Eu já vi muita gente perder tudo. Então, é bom que as pessoas elas compreendam que chega uma hora que a casa cai, né? E é verdade, às vezes a pessoa está ali vendendo e comercializando tudo, né? Até um contexto interessante que a Mari trouxe outro dia, que assim, tem muito aquilo que é mostrado nas redes sociais, né? Aquilo que é o popular, que mexe com a fantasia, com a idealização. Mas como está a vida emocional dessa pessoa, como são os relacionamentos amorosos, relacionamentos familiares, como é o emprego, o que que essa pessoa está respondendo, inclusive na justiça, gente. Isso, exatamente. É bom sempre pesquisar, né? Porque às vezes a pessoa tem uma lista ali, ó, de problemas e questões judiciais e a pessoa precisa também observar isso. É você entender que aqui na internet você vende o que você quiser, Ninguém vai inclusive postar uma que tá mal, falsa né? imagem, né? Quem é você quando você desliga as telinhas é que diz quem você é de verdade. Às vezes é Ave Maria, às vezes Hecate e outras deidades tá ali morrendo seco que não tá vendo uma vela. Às vezes a quartinha de Exu já esturricou porque não tá vendo uma água. Né? E eu canso de dizer que é muito importante você ter caráter, sabe, amiga? Quem trabalha com Exu, sabe? Eu trabalho com Exu, eu sei, eu tenho um tata que é bem complicado. Se eu fizer qualquer coisa errada, ele me usa de exemplo, E sabe? não tem Às vezes conversa, né, Fabi? já me bota pra lascar, já me arregaça tudo, porque eu fico imaginando que essas pessoas elas não têm conexão com nada. É o Cláudio fala, né? 200 problemas. Será que a consciência tem dúvida? Gente, tem pessoas que pregam para vocês aí uma questão assim, ó, você precisa estar com a autoestima, vamos acolher as mulheres, a empatia. E no privado tá lá xingando um amiguinho por condição social, por aparência, por lugar que mora. Exatamente. Né? Tá chamando a amiguinha de pobre, né? É complicado. Então, assim, é muito difícil. A pessoa precisa ter observação, critério até com quem segue, sabe? E procurar seguir pessoas que tenham realmente algo a passar. Porque, amiga, para a gente chegar onde a gente chegou hoje em dia, foi muita luta. Você sabe, né? Inclusive, a gente veio de uma situação muito complicada. Eu hoje agradeço até essa situação, porque eu tive a oportunidade de conhecer você, de conhecer o Cláudio, né? Formou um laço Conhecer tão pessoas. profundo, né, Fabi? Mas você vê que a espiritualidade da gente é tão forte e verdadeira
que não, aquele mal ele não se sustentou sem a verdade aparecer. E continuamos até hoje, tá, gente? Acho que tem uns Exatamente. 4 anos já, né, amiga? Muito, muito tempo. E a nossa amizade, a nossa relação só cresce, né? Ainda Só bem. fortalece. Exatamente. Amiga, quando você acha que uma pessoa deve buscar orientação espiritual? Ela tem ali uma caminhada, às vezes já está até envolvida com alguma egrégora, com algum desenvolvimento, mas quando dá aquele estalo assim, agora eu preciso de ajuda. Olha, quando a coisa aperta mesmo, viu? Eu acho que quando você não tá bem, quando você sente que você não tá bem emocionalmente, mentalmente, quando você percebe em algumas situações que você tá sofrendo algum tipo de ataque, né? Quando você vê realmente que a coisa não tá normal. E as pessoas me perguntam, quando saber que a gente está sofrendo ataque? Quando as coisas em casa começam a quebrar, quando todo mundo começa a adoecer, né? Quando você não consegue dormir direito, você sente um mal-estar, dentro da sua própria casa você sente uma presença densa, pesada. Então, assim, são várias situações, né? E aí que você percebe realmente que você tem que buscar um tipo de ajuda, mas eu sempre falo, às vezes, quando você vai buscar uma ajuda e aquela ajuda não é alguém bom, ele vai piorar a sua situação. Vai Então, desandar. procure saber quem é que você vai recorrer para te ajudar, sabe? Eu canso de dizer, eu atendo muitas pessoas, eu cuido de muitas pessoas, mas tem situações que eu não meto minha mão para fazer, Também não. sabe? Não meto e eu tenho assim, graças aos deuses, eu tenho um pai de santo que é maravilhoso, o Pai José. E quando eu vejo que a coisa tá ali, eu falei, vá nessa pessoa, porque ele tem um terreiro preparado para isso, sabe? Ele tem amparo ali, tem fundamento, né? É um terreiro antigo, então a pessoa encaminha. Eu só faço o que eu posso, sabe? Eu não vou, às vezes, como eu vejo pessoas por dinheiro, né? Pegar casos dificílimos e arrombar a vida da pessoa mais ainda. Nunca faço isso. Deus me livre, sabe? É um horror, mas eu já vi gente fazer, inclusive também já vi pessoas terem a saúde agravada em 1000% e falecer por irresponsabilidade de uma pessoa que não tem domínio e não tem, às vezes, a Nem capacidade de precisava, né? lidar. Pois é. E, gente, isso que a gente está falando de procurar ajuda, muita gente acha assim, ah, eu já sei, eu já estudei, eu posso resolver. Todo mundo precisa de ajuda. A gente que está aqui na live, eu, Fabrícia, a Isa, o Cláudio, a gente está sempre falando um com o outro, a gente está sempre oraculando um para o outro, a gente sabe reconhecer quando está precisando de uma orientação que é externa. Exatamente. Até porque nós não conseguimos, muitas das vezes, visualizar os nossos problemas. A gente sempre precisa que outra pessoa tenha um olhar neutro sobre aquilo. Né? O povo me pergunta, você joga para você mesmo? Eu falo, rapaz, eu jogo, mas eu sempre tô achando que que assim, a coisa ali tá indo mais pela minha interpretação, pelo meu desejo. Aí eu vou, corro pra Lu, corro pra Isa, tenho o meu pai de santo, né? Eu tenho o meu pai de santo que cuida de mim, da minha limpeza, porque você sabe que até você abrir um oráculo não é brincadeira. Não é. Às vezes a pessoa tá num carrego, irmã, que às vezes você só atende uma pessoa e você tem que desmarcar. Porque não adianta, você tá lascado para você abrir, tem que desmarcar o restante das pessoas, porque você não aguenta. Então tem gente que tem uma energia, filha, que mesmo no jogo, à distância, você capta. Suga, né, amiga? Drena tudo. Suga, e assim, a gente precisa ter quem cuide da gente. Verdade. A gente precisa, porque o mundo espiritual, as energias, elas não são brincadeira, e a gente vive num mundo que eu te digo, amiga, é um mundo diabólico. É uma coisa, você mata um leão por dia
E às vezes você tá com o próprio Satanás do seu lado e você não consegue ver. E então, assim, é muito difícil. Você precisa estar muito fortalecido em sua fé. Você precisa estar com o seu lar bem equilibrado, é o que eu sempre falo, para você conseguir superar. Nós passamos por dificuldades como qualquer outra pessoa, gente. A gente adoece, a gente chora, a gente sofre, porque ser da espiritualidade não significa que a gente é blindado. Nós somos encarnados de carne e osso, a gente tem caganeira, né? A gente tem dor de cabeça, a gente passa por perrengue, a gente se lasca, a gente confia, né? E toma a punhalada nas costas, a gente vive como qualquer outra pessoa, porque a espiritualidade não blinda a gente de passar por experiências humanas. Exato. Sempre canso de dizer isso. Amiga, quais são as suas contraindicações nas práticas devocionais? Uma coisa assim que a pessoa não deve fazer de forma alguma. Igual um caso que a gente viu recente na internet, acho que está até lá no grupo isso, que a pessoa viu uma receita que fazia, não lembro se era um bolo, eu não sei o que fazia, que era com terra de cemitério, e deu um pandemônio lascado. O que você não recomenda de forma alguma? Eu não recomendo culto sem estudo. Eu não recomendo você fazer nada que você não saiba. Eu tenho uma consulente, uma vez, que viu aquela oração da cabra preta e ela foi fazer em casa com a faca, se achando ali, né? Fez e não dormiu porque começou a ver um vulto preto, um vulto na casa toda, rodando, rodando. E ela perguntou o que é isso. Eu falei, minha filha, o que é isso é o que tu chamou. Né? Porque nessa oração parece que chama Ferrabras, Satanás, Barrabás, né? É um monte de coisa. Então, assim, não chame o que vocês não sabem o que é. Não faça orações dentro de casa, eu canso de dizer. Não fique em TikTok, minha gente. O TikTok e essas coisas de informações rápidas deixa a pessoa demente, sabe? Deixa a pessoa demente, deixa informações rápidas demais. Você não pega um livro para estudar, você entender aquilo ali. Aí fica repetindo coisas, né? Trazendo areia de cemitério para dentro de casa. Não sabe nem Às como vezes explicar pegando, a energia, né? entra ali no cemitério, às vezes não sabe nem como é que pede licença. Ali é um reino, minha gente. Tem um monte de gente, tem uma galera ali de espírito e aquilo tudo pertence a eles. É a mesma coisa que você entrar na casa dos outros e tirar alguma coisa sem pedir. É um roubo, entendeu? Aí vai, não é nem os Exus que vai ali, ó, é um monte de entidade que tá ali. Você vai pegar, às vezes pega um pedaço de osso, leva para dentro de casa para fazer um pó. A pessoa precisa ter juízo, entender, até na mata, quando você entra, você tem que pedir licença para o que você pega, porque ali tem dono. Ali tem uma egrégora gigantesca de energia. Na estrada tem uma gigantesca egrégora. Então ali você pede licença. Se você for tirar alguma coisa, você pede licença, você agradece. Né? Já vi consulente meu levar imagem de santo que deixaram em cemitério, levar para casa para rezar. Meu Então Deus. são coisas absurdas. Então eu digo, tenham juízo. E Só fora que tenham juízo. tralha, né, amiga? Muitas pessoas acham assim, ali tem um campo santo, tem espíritos, e acham que os espíritos são só bonzinhos, mas não sabem as tralhas que tem ali. Muita. Ali é um lugar que tem tudo. É como o mundo, né? Você vai no shopping, você tá cruzando ali com psicopata, com assassino, com toda a tranqueira possível. Verdade. Então, existe ali um mundo de espíritos, tem os guardiões que estão ali orientando, ajudando, mas você vai entrar e você vai, tem espíritos ali que às vezes lhe vê e em algum momento aquela energia sua, ele capta e ele gosta e ele vai junto. Né? E Ele aí vai ferrou, junto. até identificar o que tá ali, ó. Demora, porque, amiga, eles são sagazes. Né? A gente não sabe de nada.
A gente está aqui, mas os espíritos, eles estão, ó, muito à frente. Então, eles têm artimanhas. E a gente precisa estar vigiando o tempo todo. Verdade. Amiga, falando de altares domésticos, bem assim no início da caminhada, como que o iniciante pode criar um altar? Onde ele pode colocar? Como ele cuidar? Principalmente o iniciante que tem assim, uma família que é de uma religião diferente e talvez não aceite aquilo. Olha, eu sempre digo para pessoas que têm, por exemplo, parentes ou pais religiosos, seja evangélicos, cristãos, não pode fazer o altar em casa, faz o altar mental, sabe? Eu sempre digo, mentalização, faz ali aquele altar na sua mente, busca um horário para você estar fazendo essa conexão. Se você pode fazer, faça um altar. Não precisa ser tão visível, né? Tão assim na cara das pessoas. Busca um lugar reservado, mas não faz no banheiro, pelo amor de Jesus. Não faz no banheiro. Não faz no quarto, gente. Tem gente que bota santo no quarto e tá lá furunfando a noite toda, com o santo tudo olhando, com as entidades, sabe? Embora não seja um problema, o sexo não é um problema, né? Não é um Mas é problema. questão de Mas em respeito, né? algumas vertentes, é, sabe? Em algumas situações, é. Então não faz no quarto, até porque o quarto é o lugar onde você dorme, entendeu? E às vezes algumas energias ali são mais densas e não impede até de você ter um sono tranquilo. Verdade. Sabe? Então procura ali um localzinho bacana, ou faz como a própria Brisa tá falando, um altar móvel, que é maravilhoso. Você guarda tudo numa caixinha. Quando você for fazer sua conexão, você bota o seu altar, depois você tira e guarda, sabe? Aqui em casa eu tenho os meus altares, mas eu tenho um quarto que é o de Exu, né, onde ficam os meus assentamentos, e eu tenho o altar da Marta, tenho meus altarezinhos aqui, que muitas das vezes são mais para enfeitar, porque eu também não mexo muito com eles, mas eu sempre digo, o altar, ele tem que estar limpo, num local limpo, sabe? E você pode escolher o ambiente, às vezes fora de casa, às vezes a pessoa me pergunta, Exu e Pombagira tem que ficar onde? Exu e Pombagira pode ficar, embora eles sejam entidades que trabalhem na rua, né? Ele pode ficar dentro de casa. Porque se meu Exu ele não pode entrar dentro da minha casa, ele não tem por que estar na minha vida, né? Exu, ele pode entrar na minha casa, eu posso acender uma vela para ele? Posso acender uma vela para Exu. Às vezes a pessoa mora em apartamento e vai fazer como? Vai enfiar onde voltar, né? Exatamente. Não faça no banheiro e nem no quarto, eu não recomendo. Porque eu já vi gente ter assentamento no banheiro, né, gente? Aí quer dizer, a pessoa tá lá soltando o maior barro, olhando para os ferros de Exu. Não, amiga. Pelo amor de Não tem Jesus. condições, gente. Então, assim, é o que eu digo. Cada culto tem os seus fundamentos. É preciso respeitar os fundamentos de cada culto. No candomblé, na umbanda, tem tudo certinho, como deve ser. Não invente querer fazer outra coisa. Siga o fundamento das vertentes, entendeu? Os gregos, eles têm a forma de fazer, entendeu? Outras vertentes têm a forma de fazer. Marta tem o culto dela. É respeitar cada culto, procurar ter afinidade com a entidade primeiro e fazer as coisas certinho, não dar ruim para ninguém. Tem pressa, viu, gente? Amiga, a gente está caminhando para 1h30 de live. Que Eu gostaria que delícia! você falasse um pouquinho mais sobre o seu trabalho, o serviço que você oferece para o público, com o que você atende. Galera, siga a Fabi, tá? Fabi Futarque, eu trabalho com os poderosos mortos, né? Com os meus ancestrais, com o meu Exu, com a minha Pombagira. Trabalho com a Marta, lá dominadora. Eu não faço trabalhos
de amarração, eu não faço trabalhos de destruição. Os meus trabalhos são para, muitas das vezes, harmonizar relacionamentos, são para abrir caminhos financeiros de prosperidade, abrir caminhos amorosos, né? Trazer autoestima, poder pessoal. A Marta trabalha muito com isso. Então, no momento, eu trabalho também com as cartas, né? Eu trabalho com tarô, eu trabalho com oráculo dos ossos também, trabalho com oráculo das conchas. E é isso, amiga. E nessa caminhada é complicada, é difícil, mas eu gosto, eu amo o que eu faço, sabe? Eu acho que quando a gente ama o que a gente faz bem feito. Verdade, tá vivendo o seu propósito, né, Fabi? Isso, vivendo o meu propósito. Que é outra história que você não foge do que você está predestinado a ser aqui. Verdade. Eu tentei fugir, sabe? A minha vida inteira eu tentei fugir. Mas eu tive que retornar a esse caminho, porque eu acredito também que existe... A gente escolhe, antes de vir para esse universo, a gente escolhe o que a gente vai fazer. E é missão, né, amiga? Missão a gente não foge, não tem como. Não tem escapatória. Não tem não, você sabe disso. Amiga, eu quero agradecer muito sua presença, Eu que agradecer agradeço. muito sua participação, que foi tão enriquecedora. Agradecer vocês também da live, gente, foi ótimo. Foi perfeito mesmo. E tendo mais lives, pode me convidar, gata, porque eu aceito lindamente, viu? Lu Estaremos me chamou, todas. eu tô colada. Gratidão, Fabi. Eu que Beijo agradeço, no meu seu amor. coração. Beijo, gente. Beijão. Tchau. Tchau.